A gente retorna a Brasília com a nossa repórter Janaína Camelo para falar sobre a abertura do ano judiciário, mas a gente vai fazer com que ela deixe a Praça dos Três Poderes, onde fica o STF, para ir ao TSE. Isso porque a Justiça Eleitoral também volta aos trabalhos com foco nas eleições municipais. Chamando então a repórter Janaína Camelo, que agora fala sobre a volta aos trabalhos do TSE agora à noite. Janaína. Isso mesmo, acabou de terminar agora há pouco a sessão aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, né, que teve como presentes aí o vice-presidente Geraldo Alckmin, o também recém-postado na Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, e também o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O tribunal será destaque neste ano, né, a gente sabe, por conta das eleições municipais. Inclusive, nos últimos dias, o tribunal realizou aí audiências públicas para receber sugestões da sociedade para mudanças nas regras eleitorais. Essas audiências, inclusive, foram conduzidas aí pela ministra Carmen Lúcia, a vice-presidente do TSE, mas vai ser a presidente do tribunal durante as eleições em outubro. O atual presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele, no discurso dele, falou especificamente sobre a importância da regulamentação das redes sociais. O ministro, ele disse o seguinte, que há hoje a necessidade de eleições livres, transparentes e honestas, e que essa necessidade corresponde aí à vontade livre e escolha consciente, sem pressões dos eleitores. Ele disse que hoje nós temos um grande problema aí da democracia contemporânea, se referindo aí às redes sociais, e contou que desde o início da utilização dos meios de comunicação em massa, das campanhas eleitorais, sempre essa utilização foi motivo aí de atenção da Justiça Eleitoral, principalmente para se evitar aí o abuso do poder público e do poder econômico, e também para evitar colocar em risco a liberdade de escolha de eleitores. Então ele contou que quando, por exemplo, surgiu a rádio, a televisão, houve a regulamentação aí, né, de propaganda eleitoral nesses meios, e que não deve ser diferente agora com as redes sociais, inclusive aí com relação aos algoritmos e ao uso de inteligência artificial. Então o ministro disse o seguinte, que a gravidade dessa falta de transparência em relação à inteligência artificial, às redes sociais e aos algoritmos, ele disse que ficou acentuada aí com grupos políticos que se aproveitaram disso, segundo ele, com a única finalidade de obter do poder, a obtenção do poder a qualquer custo, instrumentalizando as redes sociais sem qualquer limites legais, morais e éticos. Bom, Alexandre de Moraes disse durante esse discurso que esse trabalho de desinformação não deve ser só da Justiça Eleitoral, mas também do Congresso. Vamos ouvir o que ele disse. É fácil, necessário uma regulamentação. Não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque essa será feita. Essa será feita, como foi feito em 2022, será realizada em 2024, mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas Big Techs. O ministro aproveitou ali a presença do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para anunciar aí uma parceria entre o TSE e o Ministério da Justiça nesse trabalho aí contra a desinformação e a regulamentação das redes sociais. Vamos ouvir o que ele disse. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo, e não é um grupo só de estudo e de trabalho, é um grupo de execução, com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discurso de ódio, discursos antidemocráticos. O ministro disse que em março vai reunir todos os presidentes dos tribunais regionais eleitoral para discutir a próxima eleição, né? As eleições municipais, como a gente lembra, o primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro e o segundo turno para o dia 27 de outubro. É com você. É isso. Janaína Camelo trazendo as informações do TSE.
Bom, Dora Kramer, essa sessão inicial agora à noite dá o tom do que a gente vai viver ao longo desse ano de 2024, com muita discussão sobre redes sociais, inteligência artificial. De que forma a Justiça Eleitoral tem condições de amenizar o impacto da internet, principalmente, das notícias falsas, como a gente vem discutindo há muitos anos aqui no Brasil? Bom, o discurso do ministro Alexandre de Moraes foi contundente, disse que a Justiça tem condições, a Justiça Eleitoral tem condições e vai fazer. Agora, quando ele alega, ele aponta para o Congresso, ele tem toda a razão, porque por mais que sejam feitas regulamentações, o Tribunal tem a prerrogativa de baixar normas e tal, o ideal seria que isso fosse feito com respaldo legal, com respaldo do Congresso. E os presidentes da Câmara e do Senado já se prontificaram a tratar desse assunto, nessa volta do recesso. O presidente Lula, hoje, lá no discurso no Supremo, foi no Supremo, ele tocou no assunto da necessidade dessa regulamentação, enfim, está todo mundo ligado, né? Agora, acho que precisaria, e até agora eu não vi, um compromisso de partidos e candidatos, porque você pode ter também ali, ainda que dê tempo, há uma discussão sobre isso, se dá tempo de haver uma regulamentação, uma legislação votada pelo Congresso, mas é o seguinte, né? Todo mundo sabe o que é errado, o que é certo. Então, seria primordial que partidos e candidatos também se comprometessem a andar na linha, a não fazer mau uso da justiça, como é que é o nome? Inteligência artificial. Isso, sabe? Às vezes não precisa de lei, né? Uma vez eu ouvi do Roberto Campos, avô desse presidente do Banco Central, que é o seguinte, almoçando com o Roberto Campos, ele me disse uma frase que eu jamais esqueci. Não é a lei que precisa ser forte, é a carne que não pode ser fraca. É verdade. Agora, Kobayashi, na internet às vezes as coisas não funcionam muito assim, né? Na internet a carne é muito fraca, Dora. E aí as pessoas acabam cometendo ilicitudes aí de toda ordem, inclusive em matéria eleitoral. A gente vê esse ano que é eleitoral, 2024, eleições municipais, certamente a internet será um campo em que serão propagadas desinformações, fake news, até porque a gente sabe a potência que uma rede social pode ser na propagação de uma desinformação, e aí uma hora já pode gerar um sem número de visualizações, imagine um dia, imagine uma semana, por isso que a Justiça Eleitoral precisa se antever, se antecipar, criar mecanismos que façam com que isso não aconteça, porque impacta no resultado da eleição. Alguém que votaria no A passa a votar no B, alguém que votaria no B passa a votar no A, e aí a gente contamina, de certa forma, o resultado da vontade democrática. Então, claro, o TSE vai regulamentar, assim como regulamenta em todas as eleições há muito tempo. O TSE tem essa peculiaridade, né? É uma justiça que regulamenta, que cria normas, é o único tribunal, inclusive, que pode fazer isso, é a Justiça Eleitoral, diante de todas as peculiaridades que envolvem o sistema eleitoral brasileiro.